Rapaziada, o jogo do Palmeiras acabou de terminar. Vitória de 3-0 contra o Galo, fora de casa, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vitória que não adiantou de nada, pois o Flamengo fez o resultado diante do Ceará em casa, o que era meio óbvio, né? O Flamengo vencer um quase rebaixado Ceará dentro do Maracanã e se consagrou campeão brasileiro, né? Segundo título do Flamengo em menos de uma semana. É campeão da Libertadores, é campeão brasileiro, vai disputar o Intercontinental agora no final da temporada e já garante para o início do próximo ano a disputa de dois campeonatos, né? A Supercopa e a Recopa. E o Palmeiras? Bom, o que sobrou para o Palmeiras é a lamentação de mais um ano de muitos erros. Fazer esse vídeo com um pouco mais de calma. O vídeo de sábado realmente foi um desabafo. Peço até perdão se eu exagerei um pouco no tom das minhas críticas, né? Mas eu acredito que eu representei muito uma boa parte dos torcedores. É claro que ainda tem a parte de torcedores passapano, né? Que com todo respeito eu não entendo como pode ter gente que defende o trabalho do Abel, o trabalho da Leila, enfim, do Anderson Barros depois de um 2025 tão ruim, né? Importante destacar que não é só o Abel que merece críticas, porque não é só ele que cometeu erros, né? É toda uma cúpula que existe ali dentro dos bastidores do Palmeiras. Enfim, time provavelmente vice-campeão. Ainda existe a possibilidade do Cruzeiro ultrapassar, né, o Palmeiras e o Palmeiras terminar em segundo. O que resta pro Palmeiras é tentar conquistar, né? Conquistar é o título de vice-campeão com mais pontos, né? Se o Palmeiras for campeão, for vencer o Ceará, acho que é o Ceará no final de semana, vai a 76 e vai ser o vice-campeão com mais pontos. E do jeito que as coisas são no Palmeiras, né, onde não existe crítica, onde não existe autocrítica, isso provavelmente vai ser algo a ser comemorado. Bom, falando um pouco do jogo na parte tática, eu já fico irritado porque eu não sei se o treinador do Palmeiras ele faz de propósito ou se ele tem algum problema psicológico assim grave que precisa ser urgentemente tratado. Porque ele espera o time perder tudo. Perdeu a Libertadores, perdeu o Campeonato Brasileiro, perdeu tudo para ele fazer a escalação e a estratégia correta, né? Desde o início do jogo, ele inicia com a saída de três com o lateral, não o Giai, ele inicia a saída de lateral com o Kelvin. O que eu acho que particularmente de início acaba dando certo. Ele preenche o meio-campo com o Andreas, com o Emiliano, com o Veiga. E a dinâmica da dupla de ataque com os recuos do Flaco Lopes acontece. Então, assim, três coisas que ele deveria ter feito na final, ele deixa pra fazer hoje, quando o Palmeiras não tem nem chance de título mais, né? Porque, enfim, ele largou o Campeonato Brasileiro de lado. Como eu disse, ele não tem dimensão do tamanho do clube que ele comanda, né? Então ele faz esse tipo de palhaçada. E o primeiro tempo do Palmeiras, na verdade, na minha visão, não é grande coisa. O time consegue colocar mais a bola no chão, consegue trocar passes. O que é óbvio, né? Porque quando você preenche o seu meio de campo com jogadores de qualidade e você dá apoio para o seu time jogar por dentro, o seu time vai ter uma saída de bola um pouco melhor e vai trocar passes por dentro, né? Quem diria, né? Quem diria que se você fizer isso, o seu time não fica dependente de chutões e lançamentos o jogo inteiro. Mas eu digo que não achei grande coisa porque o Galo até teve um ou outro momento de chegar. Eu não acho que o jogo com bola do Galo tenha sido tão ruim, por mais que não tenha sido grande coisa também. Mas defensivamente o Galo é um time fraquíssimo. Não é à toa que fez essa temporada horrorosa. E entregou 2 gols pro Palmeiras, né? Entregou 3, na verdade, no primeiro tempo. Só que o gol do Vitor Roque acabou sendo anulado, né? O primeiro gol ali. E, enfim, o primeiro tempo do Palmeiras é isso. A gente tem ainda a expulsão do Piquerez, que faz uma temporada péssima, muito abaixo, muito abaixo. O Piquerez, eu acho que a gente tem que discutir se é um jogador que vale a pena ser mantido como titular em 2026. Se o Jefté não merece receber uma sequência, porque indo
Contra o que muitos torcedores dizem, eu não acho esse jogador ruim, o Jefté, que muitos torcedores falam. Eu vejo potencial nesse jogador. É claro que é muito... Dá uma ajustada aqui na câmera. Muito jovem, não teve a experiência ainda de trabalhar e de fazer parte de um time com essa dimensão, que é o Palmeiras, com todo respeito ao Fluminense, que ele surgiu lá. Xerém tem uma boa base, inclusive, costuma revelar bons jogadores. Mas agora que ele tá tendo a oportunidade mesmo de profissionalmente atuar com mais importância, mais relevância, mais sequência dentro de um time grande mesmo. Então eu acho que pode ser que, pelo menos ali no início do Campeonato Paulista, ele receba sequência, porque o ano do Piquerez foi horroroso e o último ato dele em 2025 é essa expulsão patética diante do Galo. Não faz sentido nenhum essa entrada que ele deu no jogador do Galo. Enfim, na volta do segundo tempo é o Galo tentando pressionar de qualquer maneira e ainda assim chegando, porque a gente sabe que correr com um a menos é muito difícil. Mas ali na reta final, o Galo tem pelo menos 10, 15 minutos no máximo de tentar uma pressão. Carlos Miguel faz uma grande partida, para mim é o melhor em campo, e eu fico pensando o que teria sido a temporada do Palmeiras se o Everton não tivesse machucado. Se a gente acha que foi um desastre esse final de ano, eu acho que teria sido um desastre muito pior se não fosse o Carlos Miguel no gol. Se fosse o Everton na fase que ele estava vivendo, talvez a gente já teria sido... O Flamengo já teria sido campeão com algumas rodadas atrás e o Palmeiras talvez nem teria ido para a final da Libertadores, né? Porque o Carlos Miguel foi muito importante nessa manutenção do Palmeiras na briga, né? Pelos títulos. Enfim, no segundo tempo o Palmeiras se segura o máximo que consegue. O Galo acaba fazendo um gol de mão com o Rony, que é um jogador patético. A gente viu, quase que fez um gol de bicicleta. Ia ser um negócio assim absurdo. Ia ser tipo a cereja do bolo, né? No final de ano do Palmeiras, tomar um gol de bike, de bicicleta do Rony. Mas é um jogador patético e que muitos torcedores choraram a saída dele, né? Pra gente ver como que não é só os profissionais que estão dentro do Palmeiras que atrapalham o clube. Tem muitos torcedores que... Os próprios torcedores querem atrapalhar o desenvolvimento do time, quando ficam chorando a saída de um jogador vergonhoso que é o Rony, né? Eu confesso que eu dei muita risada com alguns lances dele hoje, porque é muito bom ver ele fazendo essas palhaçadas, essas cagadas no adversário. Enfim, time do Galo fraquíssimo. O Palmeiras ainda consegue encaixar um contra-ataque no final muito bem puxado pelo Jefté. Eu acho que talvez depois do Carlos Miguel ele tenha sido o melhor jogador do Palmeiras em campo. Ele entrou muito bem no segundo tempo. Ele dá a bola pro Luigi, que tinha acabado de entrar, e o Luigi acaba fazendo gol. O Luigi teve outra chance boa também de fazer o gol com o pé esquerdo, que ele acaba tirando bem do Everson, mas acaba mandando na trave. Entrou bem no jogo. É outro que eu também não acho que mereça todas essas críticas que a torcida faz. É claro que ele não é um Endrick, ele não é um Estevão, ele não chega a ser nem um Alan, que fez o gol hoje, né? Inclusive, que... Jogador sensacional, o Alan. Assim, quero muito ver ele em 2026 tendo sequência no Palmeiras como titular. Pra mim, não tem nada que justifique ele sair do time. O Flaco acaba fazendo gol, mas enfim, pra tirar essa zica, né? Essa nhaca. E sobre o Luigi, voltando a falar do Luigi, eu não acho que seja esse jogador tão ruim que muitos dizem. Como eu disse, ele não é do nível de outros jogadores que a gente revelou. E talvez nem seja jogador para estar no Palmeiras em 2026, mas eu acho que ele tem condições de ter melhor sorte na carreira dele. Eu não acho ele um bagre completo, como muitos acabam analisando. Enfim, a verdade é que o Palmeiras... Se o Palmeiras tivesse metido um 5-0 hoje, com um a menos, não teria sido nenhum absurdo. Não porque o time do Palmeiras magicamente ficou bom ou ficou forte, mas é porque o time do Galo é muito fraco. E a verdade é que o Palmeiras ele só consegue impor o seu jogo quando enfrenta um adversário fraco, né? Talvez para alguns torcedores abobados essa vitória de hoje sirva para animar e pensar num 2026 diferente, mas é um pouco do que a gente viu ao longo de todo 2025, né? O Palmeiras ele só consegue impor o seu ritmo de jogo quando enfrenta um adversário muito inferior. Todas as vezes que o Palmeiras pegou um time de... o famoso G6, né, que a gente fala, o time foi mal, né? O time
Foi mal. Então não se iludam com essa vitória contra o Galo. Não acho que, tipo, não, o time quis dar uma última resposta para prometer algo de diferente em 2026. A verdade é que não tem nada disso. Só comentando assim, para encerrar o vídeo, fazer um último comentário a respeito da entrevista patética do senhor Abel Ferreira antes do jogo pro Sport TV, que ele fala que ele não considera fim de ciclo um time que chegou em tantas finais, que disputou tantos campeonatos. Ou seja, traduzindo, primeiro ele usa os títulos que ele conquistou lá atrás como justificativa para esse fracasso retumbante que foi o ano de 2025 do Palmeiras. O ano de 2024 a gente também pode colocar, né? Ou alguém acha que o título paulista é o suficiente para um time com o investimento do Palmeiras. Enfim, isso por si só já é um absurdo. Só que, para mim, tem algo muito pior nessa entrevista dele. E é por isso que eu fico me perguntando se talvez ele não tenha alguma questão psicológica a ser resolvida, né? Se ele não tem algum problema mental. Porque ele vem e fala que o adversário, que o Flamengo, investiu muito. E por isso foi campeão. Gente, o Palmeiras gastou 700 milhões de reais em 2025. 700 milhões de reais. O Flamengo não chegou nem perto disso. Cara, qual que é a explicação para essa declaração dele? Alguém me diz? Alguém sabe me explicar? Alguém consegue vir nos comentários e me explicar? Ele citar investimento como justificativo para o Flamengo ser campeão? O Palmeiras gastou 700 milhões de reais, gente. Nunca antes na história do futebol brasileiro um time investiu tanto. E a desculpa dele é o investimento do Flamengo. Cara, eu já não sei mais se é mau caratismo. Eu tô começando a achar que ele tem alguma questão psicológica, que ele tem problema mental, cara. Porque é um argumento que não faz sentido, velho. Não faz o menor sentido. Eu não sei se tem psicólogo no Palmeiras, psiquiatra. Analisa esse cara, velho. Ele é maluco. Ele é maluco. Ele não é só mau caráter, ele é maluco. Enfim, não faz o menor sentido. Ele já deixa entender que ele vai ficar em 2026, né? Tinha saído no Twitter algumas notícias de que talvez a diretoria fica em dúvida, tá insegura, que talvez o Abel não vai renovar. Ele já deixou claro que ele vai renovar e que vai seguir em 2026. O que resta pra gente em 2026 é seguir cobrando, é seguir em cima dele, pra ver se a gente consegue pressionar ele ao ponto dele deixar o time, porque eu não sei, vocês acham que com esse ego que ele tem, com esta arrogância e com esta falta de autocrítica vai melhorar alguma coisa? Vocês acreditam que em 2025 vai melhorar alguma coisa? Mesmo se o Palmeiras for no mercado e trouxer vários jogadores bons. Não adianta nada se o trabalho do treinador não for bom. A gente viu, não é só contratar grandes jogadores. O PSG teve Messi, Mbappé e Neymar e não ganhou nada. Ganhou só na França, que é óbvio. Em qualquer ano o PSG vai ganhar na França. Então não adianta vocês virem falando, não, em 2026 o Palmeiras vai investir. Beleza. Mas vai dar na mão desse cara, desse treinador? Que não faz nada de decente desde 2022? Só foi campeão em 2023 porque o Botafogo entregou? E porque o Endrick é uma aberração da natureza? Aliás, o Endrick que o Abel tentou boicotar de todas as maneiras, enfim. Inclusive, falando em categoria de base, teve essa questão envolvendo o Gilberto, que se discute se ele vai ser aproveitado em 2026. E também vazou essa curtida dele num post criticando o Abel. Teve essa questão também envolvendo o Gustavo Gomes, que voltou para casa a pé depois do time chegar no Brasil, que teve aquela discussão com o próprio Abel depois do jogo. Começam a circular algumas informações, algumas notícias de que tem jogador dentro do elenco que está insatisfeito com o trabalho do Abel, que critica o trabalho do Abel. Então, será que parece até que nem o elenco mais que é ele? Parece até que ele finalmente perdeu o vestiário. Então, talvez nem isso mais ele tenha a favor dele. Talvez nem os jogadores ele tenha mais ao lado dele. Enfim, tem muita coisa para ser debatida, para ser discutida. O 2026 do Palmeiras ele já começou. Porque o 2025, na verdade, acabou no sábado. Então tem muita coisa a ser pensada e a gente tem que seguir cobrando, a gente tem que seguir criticando, porque é a única maneira da gente tentar conseguir algo de diferente. Porque se depender de quem tá lá dentro, não vai mudar nada.
Só se a gente fizer uma pressão muito grande pra ver se eles acordam, se eles saem da acomodação, se o Abel decide que, não vale a pena continuar, porque não é possível que tenha essa análise de que o 2025 do Palmeiras foi bom. Foi péssimo. Foi péssimo. Talvez tenha sido o pior ano que eu vi do Palmeiras em termos de expectativa. Enfim, encerrando esse vídeo por aqui. Não tem muito mais o que falar. Decepcionante realmente. Agora a gente aguenta aí o flamenguista zoando. E é merecido. Pode zoar. Pode zoar essa piada que foi o Palmeiras em 2025. E eu peço a sua inscrição, eu peço o seu like, o seu compartilhamento. Deixe o seu comentário aí. Agradeço muito ao pessoal que veio ali no último vídeo. Esse último vídeo teve um engajamento que eu não estava esperando. Alcançou muita gente, chegaram muitos inscritos, tiveram muitos comentários. Alguns abelizados, né? Alguns flamenguistas zoando, mas enfim, a maioria concordando com o que eu disse. Fico feliz que tenha muita gente que esteja acreditando. Enfim, continue compartilhando, continue enviando esses vídeos para mais gente, para que o canal continue crescendo, né? Para que em 2026 esse canal aqui se torne algo grande, né? Algo relevante. Enfim, muito obrigado a todos e, apesar de tudo, avante palestra sempre.